Olá, como estão vocês? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para o nosso desenho técnico passo a passo. Estamos já no passo 12 e dessa vez vamos falar de montagem soldada, ou seja, conjunto soldado. Então vamos falar um pouquinho sobre solda, um pouquinho sobre a simbologia de acabamento e vamos ver como que são montadas as peças através da solda. E peço mais uma vez a vocês que se inscrevam no canal, comentem, compartilhe os vídeos, acione o sininho e curtam nossos vídeos. E para ajudar a gente a se desenvolver e o vídeo a crescer, ou seja, o canal a crescer. Agradeço a cada um de vocês, naqueles que se inscreveram e que não se inscreveram, se inscrevam para estarem por dentro de tudo novo que vai ser lançado, ok? Então, o começo é a base de tudo. Vamos começar? Hoje eu estou trazendo para vocês uma estrutura, um conjunto soldado. E através dele a gente vai entrar em alguns campos da montagem mecânica. Então, em primeiro lugar, conjunto soldado, que na realidade eu poderia dizer que são pequenos desenhos unidos por solda. Nós temos aqui a posição 1. A posição 1, se a gente for no início dela, é uma barra chata de 25.4 por 42 por 6.000. 6.000 que é o comprimento da peça. Então nós temos aqui ao longo de toda essa viga, que nós chamamos essa peça de longarina. Então ao longo de toda a longarina nós temos essa peça, posição 1. Depois nós temos posição 2. E a posição 2 é a barra que vem em cima. A gente enxerga nessa posição 1 e 2 melhor os cortes, A gente for pelo corte, nós temos aqui, nós escrevemos em alguns cortes aqui, posição 1, que vai abaixo do perfil C, É um perfil C de chapa dobrada e vai soldado. E posição 2, o que é a posição 2? A posição 2 é uma chapa que vai por cima. Inclusive faltou até uma dimensão aqui, 10 milímetros. Eu fiz esse desenho à mão, com auxílio de alguns pontos de régua, justamente para ficar um pouco mais claro, para a gente conseguir enxergar melhor essa montagem. Então, posição 2, nós temos aqui essa chapa montada, que também vai ao longo de toda essa longarina, de 6 metros, Posição 2 é uma barra chata de 10 milímetros, espessura, por 44, 45, que é 1 3/4 polegada, a largura dela, e o comprimento de 6 metros, que é o comprimento da longarina. Depois nós temos posição 3. Posição 3 é uma chapa, a gente vai ver aqui, 270, 230. Então nós temos na lista posição 3, chapa 10 milímetros, 210 por 270. Exatamente, são 3 peças, 1, 2, 3. E elas estão distribuídas a 300 da face, depois 2,700, 2,700, com uma furação, a medida de furação, que a gente vê através do corte, E o corte passou, o corte A passou pelo furo de cima, desviou, veio para os 2 furos da chapa e desceu. Então nós fazemos aqui então um pequeno desvio. Desvio ela por aqui. Aí a gente fez esse desvio aqui, pegando por cima, trazendo pelos 2 furos, como está indicado aqui. E nesse corte a gente aproveitou também e mostrou a furação que tem olhando por dentro nessa chapa aqui. Essa chapa que faz o fechamento, dos 2 lados, de um lado e do outro, fechando as 2 pontas do C. Como a gente está vendo aqui, Então nós temos uma chapa de um lado do outro, 2 peças, posição 4. Nós só saímos da posição 3, vamos para a posição 4, que é chapa de 9,5 por 94, 247. Seria 9,5 de espessura, nós temos a espessura aqui, por 94 por 247. Então aqui nós temos o dimensional dessa peça, exatamente conforme está na lista. E agora nós vamos, e também, antes de eu passar para frente, nós temos o corte C, CC. Nós estamos vendo aqui que o C está
ficar assim, ó, virado para lá. Então você tem que estar assim. Então quando a gente dá o corte, o que a gente faz? A gente faz, você deu o corte, você vai virar para cá. Aí você vai ver ele assim, aqui, ó. Tá vendo? Você tá dado nesse sentido. Se virar ele aqui, ó, ele tá assim. Quando você dá o corte mostrando para lá, ele faz isso. Então nós temos, mostrando aqui, essa chapa, que é a posição 3, mostrando, no caso, a posição 5, que é o C, né, esse C dobrado, chapa dobrada, e ao mesmo tempo mostrando a furação por dentro, soldando e mostrando a chapa também, né, as duas chapas que vai em cima e embaixo, posição 1 e posição 2, está aqui, ó. E agora vamos à posição, nós falamos da posição 5, né, aqui agora, que é o C. A chapa para fazer esse perfil C, que vai dobrar ele na calandra, com um raio de 12 mm, né? E ele vai ficar com 100 mm por 260, que é a medida total, dobrado, né? Com um raio de 12. Então vai fazer 100 mm, dobra, raio 12, 260 comprimento, depois dobra de novo. Então nós vamos ter um perfil fabricado com chapa desenvolvida. Ok? Nós temos aqui 6.3, 436, 6 metros, né? E todas elas que nós falamos até agora, tirando no caso a posição 1, que é uma barra chata, a barra chata é de 1020, ou seja, essa é a M20. O restante é tudo STM 36, que eu acho bem comum, bem comercial. Então nós temos agora a posição 6, vamos ver o que é a posição 6. Posição 6, ela é uma chapa de 6.3, que é um quarto, 90 mm de largura, 247 de altura, de comprimento, né? Então nós temos ela aqui representada no corte BB. O corte BB está aqui, passa pela furação de cima, atravessa todo o perfil C, mais a chapa de baixo e a chapa 2 em cima, né? E mostra uma chapa de nervura que está no meio aqui. Ele fez uma ligeira ruptura aqui onde estão as chapas, né? Justamente para mostrar que ela está dentro do perfil. Aqui ela está tracejada porque o perfil está virado para lá. Como ela está por dentro, né? Aí você vai ver tracejada. Então, só mostrando, só para mostrar ela com mais clareza. E a vista principal, ou seja, essa vista que nós mostramos aqui, ela define melhor essa peça, por quê? Essa longarina. Porque aqui está mostrando exatamente a fixação mais importante dela. Os 3 pontos mais as 2 pontas dela que vai fazer o fechamento. Ok? Então, vamos ver agora. Nós falamos então corte A, corte BB e corte CC. AA, BB, CC. E mostramos aqui que nesse ponto aqui, olha isso aqui interessante, o corte CC. O corte CC, vocês viram que ele está mostrando para lá. Ele está mostrando para a direita. Os 2 primeiros, AB, nós mostramos para a esquerda. Então nós estamos vendo o C virado assim. Nós estamos virando todos os 2 aqui para cá, que nós estamos dobrando. Agora o de lá, como nós viramos para lá, como nós estamos com o perfil assim, quando a gente dobra, vai ficar assim. Então nós vamos ver ele nesse sentido. E nós vamos continuar vendo aqui a chapa 2 de cima, né, que é essa chapa superior. Nós vamos continuar vendo o perfil C, né, que é a sustentação de tudo. A posição 3, que é a chapa que está por trás, que é essas 3 chapas aqui, ó. Ela está por trás aqui. E nós passamos também, nós passamos por um furo de cima, que está na chapa também, posição 2, e nós passamos, aqui nós mostramos, na realidade aqui, ó, esse corte ele tem que fazer o seguinte, vamos dizer ele aqui, ó. Ele vem aqui, pega essa chapa, nós fazemos assim, ó, presta bem atenção, para mostrar de novo essa chapa, a posição dela. Então nós fizemos um desvio, a gente pode fazer isso perfeitamente na mecânica, você pode fazer um desvio no corte e mostrar peças que estão ou para frente ou para trás, né? Então você faz esse desvio, corte CC, aí você mostrou também essa chapa, as 2 furações aqui, ficou o corte igual. Podemos perceber que o corte foi espelhado. Nós temos aqui a medida de 60 mais ou menos meio milímetro, ela está para a direita, agora ela aqui está para a esquerda.
aliás, desculpa, ela está para a esquerda, aqui ela está para a direita, 60 mais ou menos meio. Podemos perceber aqui, ó, tá vendo? Quando a gente dobra, nós estamos vendo a chapa do lado de cá. Aqui, quando a gente dobra, nós estamos vendo a chapa do lado de cá. Para a esquerda e para a direita. Então nós temos o corte aqui fazendo um desvio, para mostrar exatamente que essa furação, ela é igual de um lado e do outro. Quer dizer, nós temos a furação 50 por 190, ela tem uma distância de baixo do perfil 35, o perfil, como eu falei, 260 por 100, né? A espessura dele é 1/4, que nós temos aqui, é 6,3. E a furação são 12 furos, aliás, são diante 12, 4 furos, porque é 4 de um lado e 4 do outro. Então, por cada posição dele, é o furo que nós estamos indicando que fica nas duas pontas, 4 de um lado e 4 do outro. E as peças, essas peças que são a posição 3, elas são 4 furos por chapa, né? Então está escrito furo diâmetro 12 por diâmetro 12 furos, porque seriam 4, 4, 4, 3, 4, 12, 4 furos em cada chapa. Então nós temos agora, vamos falar agora sobre a montagem dessas peças, né? Quando a gente pega o corte A, o que acontece? Nós temos a junção aqui da peça 3 na peça 5, que a 5 é o perfil C. Então nós temos aqui a peça 3, vamos fazer aqui então, vou mudar esse aqui, 4, aqui também, vou colocar 3, vou colocar 3, vou botar bem fraquinho, só para ficar mais livre. Nós vamos fazer aqui, ó, estou indicando um filete de solda, 4 milímetros de dimensão dele, como eu falei nas aulas anteriores aí. Nós vamos complementar, cada desenho que eu for fazendo eu vou chamando mais atenção sobre alguns tipos de solda que compromete um pouco a gente não fazer ela direito, ok? Então vamos lá, aqui nós temos que 4 milímetros o filete e colocamos um círculo aqui, ó. Indicamos a sua solda, né? E colocamos um círculo. O que quer dizer esse círculo? Quer dizer que em todo o contorno da chapa nós vamos ter um filete de 4 milímetros. Então vai contornar aqui a chapa com um filete de 4 milímetros de solda, ok? E por dentro, o que acontece? Nós temos a posição 4. A posição 4, que é essa que faz o fechamento, o que acontece? Nós temos aqui a solda indicando também o contorno. Todo o contorno aqui, né? De um lado e do outro. Então, desse lado que nós estamos vendo, nós estamos colocando aqui um filete de 3 milímetros por dentro. Então seria como se ele colocasse o filete por dentro aqui. Todo o contorno desse ponto aqui. Por dentro, aliás, por fora, né? Nós temos aqui a solda nesse ponto aqui. Então, exatamente aqui. O que acontece? A gente pega, quando a gente mostra duas chapas aqui, ó, a gente faz preenche com solda aqui, ó, e fica um caroço aí na ponta, né? Como nós vamos fixar, né, que nós temos furação, vamos fixar de um lado para o outro, o que acontece? A gente pega e faz uma barra por cima, ou seja, depois que eu soldar, eu vou vir tirar essa parte aqui, ó. Esse ponto aqui eu tiro fora, porque na realidade aquilo ali vai impedir. Se eu tenho uma furação logo aqui, ó, eu botei um furo aqui, né? Se eu tenho esse furo para fixar, se eu encostar em uma outra peça, vai ficar escalando, atrapalhando. Então eu tenho que fazer um acabamento aqui na solda que vai estar do outro lado, ou seja, essa vai estar lá de fora. A por dentro não tem problema, por dentro eu faço a solda do filete aqui tranquilamente, do contorno aqui. Mas por fora eu tenho que fazer um acabamento nela depois que eu fizer esse preenchimento aqui com solda. Ok? Solda de topo, né? Então, agora vamos ver a peça, 1. Tá aqui. A peça 1, eu estou colocando aqui solda, que vai ser ao longo de toda a peça, que é 6 metros. Então nós vamos sair pegando aqui, vamos soldar com uma solda de 4 metros, um filete de 4, ao longo de toda a peça. O que nós vamos fazer? Vamos pegar e fazer essa solda intercalada. Ou seja, 4 milímetros, mas só que eu vou fazer um filete com 50 milímetros de comprimento e dou um espaço de 200 sem solda e faço outro 50 e assim por diante. 50, 200 de espaçamento sem solda, mais 50 de filete, depois mais 200 de espaçamento sem solda, e isso
isso eu vou fazer intercalado. Vamos entender aqui o que é esse intercalado. Eu tenho aqui, ó, a chapa. Correto? Então, eu vou fazer um script só daqui. 50. Eu vou dar um espaço de 200 e fazer outro fileto de 50. E assim por diante. 50, 200, 50, 200. Só que, por que a gente chama de intercalado? Porque a outra solda, o que vai fazer? Vai colocar ela no meio aqui. Então, essa distância aqui, a gente poderia considerar ela 100, que é a metade de 200, mais 50, então 150. Então, e daqui para frente, o que acontece? Daqui para frente a gente pega e vai fazendo ela assim. Nós temos aqui 200, nós temos, aliás, 200 aqui, né? Nós temos 200 aqui, colocamos ela no meio entre 200 aqui, colocamos 200, 50, então se eu coloquei 50, seria como se eu tivesse aqui 125 aqui na beirada aqui, daqui até aqui 125, depois vamos lá só com 50, depois 200, depois mais 50, depois mais 200, né? E assim por diante. Então, do outro lado, eu coloco ela no meio entre um cordão e outro, então exatamente no meio. Isso é para quê? É para fazer um alívio, né? Porque se você fizer a solda só nesse ponto aqui, você vai concentrar aqui uma temperatura muito grande aqui. Então, isso não é legal para o material, né? E também para soldar não é legal. E como a peça não precisa de ser soldada ao longo de todo o comprimento, quando acontece de ser necessário, a gente solda, mas com toda uma precaução sobre o material, as espessuras, tudo direitinho. Então não é isso. De um lado a gente faz ela 50, 200, dando espaço, depois 50, mais 200, mais 100. E do outro lado a mesma coisa, só que intercalando, colocando a primeira no meio. Depois seguindo, vai ficar uma entre outra. Vai ficar um zigue-zague assim. Vai ficar um zigue-zague. Porque não há necessidade de soldar essa peça ao longo de toda essa estrutura, né? Então, isso aqui é um caso, né? Nós temos este e este é a mesma coisa. Aqui também nós vamos fazer a mesma coisa, que é uma solda de 4, intercalado de 50 a 200. Então, acho que ficou claro, né? E nós temos nela, né, um furo, diâmetro 9, que nós estamos vendo aqui pelo conjunto, primeiro 270, 30, 270, que é 370 na ponta, depois 540 milímetros, e a partir desse 540, 10 vezes 540, que é 5.400. Então, seguindo essa sequência de furo. Primeiro a 300, né? Mais uma aqui a 30, 300 juntamente com o meio da chapa, e assim por diante, depois da chapa 540, depois 10 vezes 540, até fechar o perfil, o comprimento da logaritmo. Então nós falamos sobre essa fração, sobre a solda. E tem uma coisa, essa superfície superior aqui, nós temos um acabamento, nós temos que fazer um desbaste aqui, então nós temos aqui 12,5, que a gente poderia dizer que seria como se fosse um triângulo. A gente vai retirar material aqui. Então vai retirar material porque isso aqui vai ter alguma coisa, vai trabalhar por cima aqui. Então nós temos o acabamento e colocamos 12,5, que é a rugosidade, que equivale como se fosse um triângulo que a gente utilizava antigamente, né? A gente utilizava lá um triângulo, né? Então isso aqui é igual a esse 12,5, que a gente faz um desbaste, né? Retirada de material. E temos essa retirada de material em cima, temos essa retirada de material embaixo. Essa peça aqui que é a posição 1, né? Que tem, no caso, que é a posição 1, que é a chapa de 25.4, 42 centímetros. Aqui, nós temos um rebaixamento nela aqui, que faz de 18 milímetros, de um lado do outro dá um acabamento, a altura de 30, depois tem um ângulo de 90 graus, então seria 45 a cada lado, né? E também temos um acabamento nesse ponto, nesse rebaixamento aqui, ok? E também os furos, né? Cada furo que nós vamos fazer aqui, a própria broca já dá um acabamento, que é também o 12,5, seria como se fosse uma retirada de material, 30 milímetros, seria um triângulo, correto? E a chapa que vai por trás, essas três chapas aqui, a gente vê perfeitamente o corte A e o corte B, o corte CC, né, quer dizer,
nós temos, essas chapas têm também um desbaste, né? Vai levar 12,5 aqui e a gente vai ter que fazer retirada de material. Tanto é que tem uma variação aqui, ó, 60 mais ou menos meio milímetro. Então, pode variar para menos meio milímetro para mais meio milímetro. Tanto em todas as 3 peças que nós temos aqui, que elas são peças que vão fazer montagem, né? Onde vai chegar alguma outra peça para parafusar nesses furos que nós marcamos. Bom, então vamos ver agora mais o fechamento. Nós falamos os cortes, o acabamento, né? E o acabamento, nós percebemos aqui, né, que a gente colocou o acabamento em cima, embaixo, na peça, essa peça com uma guia, nos furos, né, e nas faces da chapa posição 3. E o restante vai tudo, não vai retirar material não. O restante é tudo bruto. Soldou a chapa lá como ela veio do fornecedor, soldou, pronto, não vai precisar nada. Somente nos pontos onde estão indicados. Então, no geral vai ser bruto, não vai ter acabamento. E somente vai ter acabamento nos pontos onde estão indicados. Só especificando aqui essa chapa posição 6, que está indicando aqui, ó, é uma solda, eu já até coloquei. Então nós temos aqui, vai ser uma solda também em todo o contorno. Nós vamos fazer aqui, do lado do outro, na outra aqui, 3 milímetros. Então 2 filetes, né? Vai soldar de um lado e do outro 3 milímetros, que é essa chapa a posição 6, que é exatamente a nervura que vai enrijecer a lâmina. Então são, na realidade, a posição 6 são 4 peças. Você vai achar de 6,3 por 90, 247. 6,3 de espessura, né, que está aqui, a espessura dela, por 90 de largura, que aqui está vendo pelo corte, né, nós estamos vendo essa peça à frente, nós temos 247, que é a medida total dela. Se a gente vai ficar um pouquinho para dentro aqui, que aqui nós temos 94, aqui nós temos 90. Mas se eu coloquei ela faceando aqui, não tem problema. Se ela tiver 94 também, não vai atrapalhar em nada, né? Porque isso é uma longarina, ela só vai ter mesmo montagem precisa onde está indicado os acabamentos. Então, acho que é uma forma da gente entender que cada peça dessa é como se fosse um desenho, né? Então, se a gente fosse fazer, vamos pegar aqui a posição, vamos entender isso. A barra-chave, essa barra-chave da posição 1, o que ela é? Ela é uma barra. Vou fazer aqui até de uma forma diferente. Vou fazer isso como se fosse uma vista isométrica, né? Vamos fazer ela aqui como se fosse um batimento aqui de 3. Então nós temos aqui, tá? Esse aqui vai estar embaixo. Se a gente for analisar aqui, ó, nós temos uma peça assim. Vou até me pôr de medições. Vamos fazer aqui mais. Como é que nós podemos definir aqui? Nós temos a largura dela, que é 25,4. Nós temos a altura dela, que é 44,45, que é, no caso, 1 e 3/4. Aí nós temos essa espessura, que nós colocamos aqui por 18 milímetros. 18 milímetros é 18, então menos 2 décimos. Temos essa altura aqui, no caso é 32 milímetros, 30 milímetros, quer dizer, 30 milímetros essa altura. E depois nós temos um ângulo aqui, ó, fazendo essa face 90 graus, que faz esse desnível aqui, ó. A gente começa com 18, depois chega a 30 milímetros, faz um rebatimento aqui, que no caso dá metade de 45 graus. Então isso aqui seria a posição 1. Mais ou menos isso, fazendo bem rápido. Então é uma peça que a gente não faz, só um conselho, a gente não faz essa peça fora e depois solda, não. A gente tem que fazer esses acabamentos aqui de desbaste após montagem do conjunto, porque senão a gente, na hora que fizer tudo fora e depois for montar,
a própria variação vai acontecer por causa da dilatação do material, em função da temperatura na hora de soldar, ok? Então vamos ver agora outra peça. Posição 2. A posição 2 é uma barra chata também. Simplesmente ela é uma chapa, com 6 metros de comprimento, 6 metros, e tem a furação aqui, ó. Que no caso nós estamos falando aqui de, vamos ver aqui, nós temos furação 13 furos. Então isso quer dizer o seguinte, que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então seria uma barra assim, somente isso. Qual o tipo de furo, né? Nós temos aqui a largura dela, aqui é 44,45. A espessura dela, que no caso aqui é 10 milímetros. E nós temos o comprimento dela, que é 6 metros. 6 metros. A furação, nós temos ela descrita aqui, né? Nós temos aqui, por exemplo, diâmetro 9 milímetros, diâmetro 9, e nós temos aqui, ó, essa medida de ponta aqui, ó. Nós temos ela aqui é 30, né? Vai ser 30 milímetros, e aqui ficou bem resumido, mas aí nós temos o próximo furo aqui, 270, depois tem o próximo aqui, que já é, pegar aqui para fora, 540. E depois desses 540 aqui nós temos 10 vezes 540, que é igual a 5.400. Então nós temos uma peça separada para a gente poder falar assim, eu posso fazer ela fora e montar depois no conjunto. Não. Se fizer isso, fatalmente vai ter variações aqui em função da soldagem depois. Ok? Então vamos lá. Essa aqui então é a posição, essa é a posição 2. Posição 3. O que é a posição 3? Posição 3, ela é uma chapa, né? Simplesmente uma chapa. Então, se eu fosse fazer ela aqui, vamos fazer ela nós temos a furação, os 4 furos aqui, né? São esses 4 furos. Então, seria como se a gente tivesse um desenho isolado, a gente teria isso aqui. Que aí no desenho fala uma linha central, está passando aqui, que a gente refere-se por ele. E nós colocamos ali 200, né? Aí igual, que é 100, 100. Aqui nós temos essa altura, 230. E nós temos aqui 20 milímetros. Então isso quer dizer o seguinte aqui, ó. Se aqui tem 190, está escrito aqui 190 e 20 milímetros aqui, isso quer dizer que do outro lado também tem 20 milímetros, porque 190 com mais 40 vai dar 230. Então nós temos aqui, ó, nessa dimensão que nós temos 270, a espessura dela nós temos aqui 10 milímetros. Tem 10 milímetros, aqui também está 10 milímetros. Então, são 10 milímetros. Então, se a gente fosse fazer grosseiramente um croquis dela rápido no campo, a gente faria mais ou menos assim. É uma sugestão, né? Porque isso aqui eu estou fazendo uma coisa que eu utilizo, né? Eu utilizo porque isso aqui é rápido. Você, numa vista só, você já mata tudo. E a gente coloca aqui, por exemplo, né, o diâmetro do furo, que é 12 milímetros. Bom, está todo dimensionado aqui. Então isso é uma peça fora, né? Essa é a posição 3. Agora vamos à posição 4. O que é a posição 4? A posição 4, ela é uma chapa, simplesmente uma. Eu também vou fazer ela variada aqui. Vou fazer ela aqui bem rápido. Essa posição também tem a furação. Aqui. Então nós temos 94, né? Que é a medida da largura dela.
Depois nós temos, tem uma linha de centro aqui, mas na realidade, essa linha de centro nós temos que considerar ela na hora que a peça estiver montada, né? Então, quando a peça estiver montada, a gente vai ter condições de medir, porque ela vai passar pelo centro do perfil C. Então nós temos aqui 50, nós temos 190, que é a mesma altura, segue o mesmo alinhamento da chapa, né? Nós temos aqui também, se nós temos por dentro 247, 190, 10, 57. Então isso quer dizer que 57 nós vamos ter 3,5, 57, 28,5. Em torno de 28,5 aqui, ó, né? E o comprimento total, a gente pega ele aqui, seria 247. A espessura da chapa, se a gente pegar ela aqui, nós temos ela com a espessura posição 4. A posição 4 tem 9,5 espessura. Ok? Então nós temos aqui também, vamos colocar o diâmetro 12 milímetros. Seriam 4 peças, né? 4 vezes aqui, 4 vezes do outro lado, que vai dar no caso 8 furos, né? Nessa dimensão. E aqui, ó, nós temos um chanfre. Esse chanfre está indicando aqui que é 15 por 15, 15 milímetros, 15 milímetros, 15 por 15. Então nós temos, ó, aqui em cima aqui, né? Nós temos a nossa chapa aqui. Se você fizer um croquis dessa forma, é claro que, repito mais uma vez, a gente não deve fazer a furação, pode só fazer os recortes, mas não devemos fazer a furação e depois chegar com a peça toda furadinha e montar o conjunto, senão vai dar variação, tá? E essa centragem aqui, ela vai pelo centro do perfil, como eu falei, tá aqui. Ok? Então, posição 4. Agora vamos ver a posição 5. Posição 5 nada mais é do que o perfil, né? É o perfil com chapa dobrada. Então ele nada mais é do que isso aqui, ó. Ele é um perfil assim, C, né? Nós vamos fazer ele aqui assim. Vai ser um perfil com chapa dobrada. Tem um raio aqui, né? Aqui também. Vai ser assim, tá? Aqui. Fazer esse artifício, né? Você tem a dobra, né? Quando a gente faz com esse artifício, fica mais fácil que aqui você. Eu, pelo menos, eu gosto muito de fazer assim, né? Você coloca o comprimento, você coloca aqui a altura, vou colocar a altura certinha. Deixa eu parar aqui. Nós vamos fazer aqui. Aqui no caso aqui é 260, a largura dele é 100 milímetros, está aqui, 100 milímetros. A espessura da chapa 6,3. Esse raio aqui 12 milímetros. Então, através disso aqui a gente já desenha o perfil. Então, nós temos aqui posição 5, que é no caso esse perfil C. Então, perceba, é só para vocês entenderem que o conjunto soldado é como se fosse pequenos desenhos que ele vai fazendo e vai montando ele depois, ok? Então vamos agora para a próxima peça, que é a posição 6. A posição 6 também é uma chapa, né? Daqui, né? Apenas uma chapa, uma nervura. Nada mais que isso. E ela está aqui, ó. Ela é a nervura que vai enrijecer a longa linha, correto? Então nós temos aqui, ó, como eu falei, 90, né? Essa posição 6, 90. Nós temos aqui, deixa eu entortando de novo. Nós temos 247. E nós temos esse chanfre aqui, que é 15 por 15. Está aqui, ó, 15 por 15 de um lado do outro,
espessura da chapa 6,3, posição 6. Ó, largura, altura, o chanfre da espessura, né? Pronto. E você precisa entender que o conjunto, esse conjunto soldado, né? Ele é nada mais, nada menos do que várias peças pequenas, desenhos pequenos que vão ser depois montados, vão ser soldados e vão virar uma peça só, ok? Então, espero que tenham absorvido esse aprendizado, né? E eu fiz exatamente dessa forma. Fiz ele à mão, com um traço bem mais espesso, para vocês entenderem a riqueza de informação que tem em uma viga dessa. E uma viga dessa, vamos colocar aqui, seria 43, 48, 58, 58 e 4, 62, 192, 196 quilos que pesa uma viga dessa. Vamos colocar aqui, tirando os quebradinhos, né? 196 quilos nós temos aqui de uma fabricação de um conjunto. Então, acho que é uma forma da gente entender melhor a questão de conjunto soldado, né? E também um pouco da solda. E ao longo do tempo aí nós vamos passando as nossas etapas, e eu vou ativando aí na memória de vocês esses detalhes, para a gente fazer realmente quando for fazer o desenho, colocar todas as informações, né? A gente montar, soldar e entender os acabamentos que tem, o porquê dos acabamentos, né? E as variações, as precisões. E, mais uma vez, a gente não deve fazer as furações na chapa, igual tem muitas furadas aqui, né? Fazer tudo fora do conjunto e depois vem montando, porque a gente vai ter variação. Depois do conjunto todo montado, chapa com chapa, perfil a barra chata, mais o que, quando tiver cantoneiro ou outro perfil, a gente soldar tudo e depois vir fazendo as furações e dando um acabamento, ok? Então, até a próxima. Bem, chegamos ao final de mais um desenho técnico passo a passo. Agradeço a cada um de vocês por estarem com a gente até aqui e peço mais uma vez, se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe nossos vídeos, dê o seu like e bora pra frente. Temos muito assunto ainda para ser abordado. Obrigado a cada um de vocês e até o próximo.